Homens da Palavra no Ar, 7 de julho. Estou com a minha Bíblia aberta aqui no livro de Provérbios e tenho algo muito sério para falar com vocês. Esse capítulo de Provérbios, ele fala somente, tão somente, da mulher sedutora, de uma mulher aqui que personifica uma vida carnal, uma vida de luxúria, uma vida de licenciosidade. E eu queria ler com você todo esse capítulo 7 de Provérbios, para que nós possamos juntos refletir sobre o tamanho da tragédia que é homens se entregarem e cederem à sedução e às tentações da mulher aqui representando a luxúria. Meu filho, guarde as minhas palavras e conserve os meus mandamentos em seu coração. Ou seja, aqui Deus pede para que nós venhamos a valorizar, tá? A gente só guarda aquilo que valoriza. Ou seja, conserve, guarde as minhas palavras e os meus mandamentos. Aonde? Em nosso coração. O nosso coração, ele abriga afeições, sentimentos, desejos. E o que o Senhor está querendo nos dizer aqui é que nós devemos manter vivo o amor, aquilo que é divino, o amor aos seus mandamentos, porque é possível que nós venhamos a perder isso. É possível que nosso amor, nossa alegria, nosso desejo naquele que é bom, venha a ser enfraquecido. Então nós devemos manter aceso o fogo do nosso amor, tá? Aqui é importante fazermos uma pausa, porque aqui está o segredo para que nós venhamos depois a vencermos essa luta. Observe os meus mandamentos e você viverá, mas nós só podemos observar depois de guardar. Guarde a minha lei, por isso ele repete, como a menina dos seus olhos. Ou seja, os olhos são a parte do corpo mais sensível. E quando alguém vai tentar colocar algo nos seus olhos, se alguém tentar colocar as mãos nos seus olhos, rapidamente você vai proteger. Ou seja, em hipótese alguma, você vai deixar que toquem nos seus olhos. A menina dos seus olhos significa isso. Quando o Senhor fala que a igreja é a menina dos seus olhos, ou seja, é algo que ninguém pode tocar. Ao menor impulso contra a igreja, o Senhor estende a sua mão e defende. É exatamente isso que nós estamos aprendendo aqui nesse texto. Que nós devemos guardar os mandamentos, ou seja, as afeições, o nosso amor, nossa alegria, nosso prazer em Deus, em Cristo, na pessoa de Jesus, tá? Como a menina dos olhos, ou seja, devemos proteger esses sentimentos que temos, essa nossa relação, essa nossa amizade, como aquilo que de mais precioso existe nas nossas próprias vidas. Eu repito, é preciso fazermos uma pausa aqui, porque aqui está o segredo para vencermos todo tipo de tentação luxuriosa. O segredo está justamente em considerarmos valiosa a nossa amizade. Guardar, preservar, significa isso. Pense em um amigo do qual você não quer nunca que esteja longe de você. É da mesma forma e ainda mais importante que nós venhamos a ter em alta conta a nossa amizade com Deus, o nosso amor entre nós e o nosso Pai. Valorizar essa amizade, valorizar essa relação, valorizar o nosso próprio Pai, valorizar o próprio Jesus. Nós precisamos caminhar sobre essa terra com o senso da presença de Deus diante de nós. É aquilo que nós chamamos de corandeu. Eu já fiz um vídeo sobre isso, com esse título, corandeu. A percepção de que o Senhor está todo o tempo sobre nós, diante de nós. E nós estamos diante dele. Tudo que nós fazemos, fazemos ao seu lado. E a percepção de que, de fato, Jesus está conosco. Nós somos como os 12 que andavam com Jesus. Caminhamos nessa terra ao lado de Jesus, como seus amigos, pelo Espírito do Senhor que habita em nós. Nós somos seus amigos, estamos com ele todo o tempo e precisamos valorizar a sua amizade, sabendo que é possível perder essa amizade.
se o mundo, a carne ou o diabo ocupar espaço em nosso coração. Ou seja, nós precisamos guardar, nós precisamos valorizar essa relação. E o segredo aqui para vencer essas tentações é justamente isso. O problema é que nós temos, na maioria dos homens que não se importam com amigos. No geral, homens que não se importam de perder uma amizade, que não valorizam um amigo, não valorizam a própria esposa, a sua amizade, a sua companhia, não valorizam a amizade dos filhos e por isso trocam de família, abandonam suas famílias, deixam seus filhos, abandonam no coração e depois fisicamente a sua esposa e abandonam outros amigos. Nós temos um amor líquido hoje em dia, como fala o Bauman. Os homens não se importam, não valorizam relacionamentos, amizades. E esse é o problema. Nós não valorizamos a preciosidade que é termos Jesus como nosso amigo. Eu coloquei lá no meu Facebook, no meu Instagram, no meu Parler, em todas as minhas redes sociais, quando há uma descrição ali, eu coloquei um dos amigos de Jesus. Para mim não há nada maior que isso, ser chamado de amigo de Deus, ser um dos amigos de Jesus. Tá? A minha identidade é essa, eu sou filho de Deus, sou amigo de Jesus. Ele é meu Senhor, mas eu não sou apenas o seu servo. Ele tem me chamado de amigo. E para mim esse é o maior privilégio da minha vida. Acordar e saber que sou um dos amigos de Jesus, que Ele confiou a mim o seu reino, Ele colocou sobre mim o seu nome, me deu o privilégio de ser proclamado e chamado de cristão, e posso levar o seu nome está sobre mim, a todos os lugares, proclamar e anunciar o seu nome. Isso para mim é um privilégio, e não só um privilégio, é a minha vida, é a alma da minha alma, é a minha identidade, é quem eu sou, a alegria das minhas alegrias. Aqui está o segredo para que nós venhamos a vencer toda outra proposta de relacionamento, porque a luxúria nos apresenta uma relação, uma experiência mais doce, mais agradável, mais prazerosa, o que é mentira. Então o texto segue dizendo: amarre aos dedos, escreve-os na tábua do seu coração. Diga a sabedoria, porque a sabedoria é o próprio Jesus, ou o amor entre nós e o Pai, porque Jesus é, né, essa vida de amor, essa união perfeita, filho e pai. Diga a sabedoria, você é minha irmã, e ao entendimento você é meu parente. Eles o guardarão da mulher imoral, da estranha que lisonjeia com palavras. Então, é isso que vai nos guardar, tá? É a valorização, é escrever na tábua do coração, como diz aqui, amarrar nos dedos. É algo que tem que estar junto de nós. As tábuas do coração é assim, é algo que nós guardamos, nós nos importamos, nos apegamos como algo valioso, como algo de grande valor, de grande estima. Tá? É isso que vai nos guardar. E depois o texto vai falar sobre a tragédia, a tolice dos homens que se encaminham nessa vida de luxúria. Porque da janela da minha casa, olhando pela grade, vi entre os ingênuos e descobri entre os jovens um que não tinha juízo. E ele vai falar do caso que arremete e acontece a muitos homens. Ele ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da casa dela, no crepúsculo, ao anoitecer, na escuridão da noite, nas trevas. O que ele está fazendo no crepúsculo, ao anoitecer, na escuridão da noite e nas trevas, caminhando sozinho pelas ruas? Eis que a mulher lhe sai ao encontro com roupas de prostituta e astúcia no coração, é espalhafatosa e inquieta, os seus pés não param em casa. Por que esse homem não está em casa? Porque esse homem, o que ele está à procura da rua? Ele está à procura de algo que lhe falta, e lhe falta justamente felicidade e prazer numa relação de amor. Por isso ele está solitário, vagueando, se expondo à tentação. Essa mulher, ora está nas ruas, diz o verso 12, ora está nas praças, espreitando todos os cantos. Ou seja, se nós estivermos nessa situação de vulnerabilidade, certamente a tentação vai vir até nós. Ela agarrou o jovem. Note que a tentação agarra a estes homens. Ela não é leve, é uma tentação como um leão.
Um leão, quando ele encontra um pedaço de carne, ele abocanha e não solta. E é assim que o diabo anda ao nosso redor. Ela agarrou o jovem e o beijou, e com maior descaramento lhe disse: eu tinha de oferecer sacrifícios pacíficos. Hoje paguei meus votos, por isso saí ao seu encontro e vim procurá-lo, e agora encontrei. Já cobri colchas a minha cama, já cobri de colchas a minha cama de linho fino do Egito de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Venha, vamos nos embriagar com delícias de amor até o amanhecer. Olha a proposta. Vamos nos embriagar com delícias de amor até o amanhecer. É difícil se embriagar e ficar até o amanhecer com delícias de amor, mas ela faz uma proposta de eternidade, de durabilidade de uma experiência. Até o amanhecer gozemos amores. Eu não sei quem que consegue gozar amor, né, a madrugada inteira até amanhecer, porque o meu marido não está em casa. Saiu de viagem para longe, levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro, não voltará para casa antes da lua cheia. Note que ela é uma mulher adúltera, ela é uma mulher perversa. Ela faz algo mal, mas apresenta isso como sendo algo bom. Ela o seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. Exatamente isso que acontece. Mas olha o que o texto diz. Num instante, ele a seguiu como um boi que vai para o matadouro, como um animal que corre para a armadilha, até que uma flecha lhe atravesse o coração. Ele era como a ave que corre para dentro do alçapão, sem saber que isto lhe custará a vida. Ou seja, esse tipo de ação, de atitude, de mentalidade é animal, é subhumana, é o que o texto diz. Somente um animal irracional vai em direção àquilo que lhe está sendo colocado como uma armadilha, justamente para matá-lo. Nós sabemos que todo animal ele é preso com uma armadilha. É assim que são os peixes. Nós colocamos no anzol uma isca, né, para que justamente seja atrativo aos olhos do peixe e no fundo isso mata, e assim todos os outros animais. E é assim que é comparado o homem a uma ave que corre para o alçapão, a um boi que vai para o matadouro, né? E isso vai ser como uma flecha que lhe atravessa o coração. Agora, meu filho, escute o que eu digo e dê atenção às palavras da minha boca. O problema todo é que nós não ouvimos Deus. Não deixe que seu coração se desvie para os caminhos dessa mulher e não ande perdido nas suas veredas. E aí nós lembramos do começo do capítulo, tá? Não deixe que seu coração, o problema está no coração, o seu coração se desviar, o seu coração sair do Senhor, ou seja, perder as afeições, os afetos, a valorização, a importância que você dá ao Senhor, a sua comunhão, a sua amizade, tudo que eu falei no começo, e se desviar, ou seja, se afeiçoar para esse tipo de coisa. Por quê? Porque a muitos ela feriu e derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos. A casa dela é caminho para o abismo e desce para as câmaras da morte. O que mais me entristece, e eu tenho literalmente vontade de chorar ao ler esse texto, porque fala assim, porque a muitos ela feriu e derrubou, e são muitos os que foram por ela mortos. Em primeiro lugar, eu me entristeço muito saber que muitos homens foram mortos justamente por cair nessa armadilha. Ser morto é ser riscado do livro da vida. Ser morto significa que nunca mais esse homem se relacionou em amor com o seu Criador, com o seu Pai, com o seu Deus. Significa que ele abandonou as veredas da vida. Significa que ele simplesmente desistiu. Ele tombou para nunca mais se levantar. Ele não é apenas um desviado, ele é um desviado apóstata, um morto. E saber que muitos homens começaram no caminho do Senhor, mas desistiram, se perderam para sempre, isso é motivo de grande tristeza para mim e com certeza para o Senhor. Mas também me entristece porque a muitos ela feriu e derrubou. E existem homens que são feridos e tombados, derrubados, e que até se levantam, mas o seu testemunho ficou tão manchado que eles nunca mais podem ser usados da maneira que eram. Eu tenho muitos amigos, tá? E muitos conhecidos
E nós conhecemos muitas histórias de homens de Deus que caíram nesse pecado da luxúria, do adultério, e que o seu testemunho ficou manchado e que, infelizmente, nunca mais puderam ser uma bênção para a igreja da maneira como eram. Eles ainda são uma bênção, o dom de Deus ainda permanece neles, mas eles perderam a credibilidade, eles perderam o bom nome, o bom testemunho. E ao invés de poderem, nas mãos do Senhor, inspirar muitos homens, muitas pessoas a serem santas, o fato deles terem caído diante de tantas testemunhas manchou a sua reputação de tal forma que a sua palavra não é selada com o testemunho de santidade ao Senhor, e isso diminui a amplitude e a força da palavra que sai dos seus lábios, e infelizmente muitos não podem mais ser abençoados pela sua pregação, pelo seu pastoreado e pelo seu testemunho. E também são muitos que caíram e foram feridos e perderam a esposa, perderam a família, se divorciaram e perderam também o bom nome, a boa reputação diante dos filhos, diante dos parentes da sua esposa, diante dos seus próprios parentes, dos seus familiares. Isso me entristece. Por que me entristece? No fundo eu sei, e essas pessoas sabem que eles são amados de Deus e que apenas eles caíram, apenas eles falharam. E todo homem está sujeito a cair e falhar. Mas eu me entristeço porque houve aqui uma vitória da parte do diabo. Não é uma vitória completa, porque eles não morreram, eles apenas tombaram e caíram e se feriram. Mas é uma vitória porque uma família foi destruída. Mulheres foram feridas. Isso será levado para o resto da vida sobre elas, sobre os seus filhos, os efeitos sobre a igreja que o escândalo veio. E eu e o Senhor não queremos que isso aconteça com você. Por isso eu falo a você que me escuta, homem, você não tem certeza se ao se entregar à luxúria, você não está indo para o caminho da morte, você não tem certeza de que não será ferido, não será tombado, não cairá. Então, cuide muito bem, valorize o Pai que você tem, valorize Jesus, o seu amigo, o seu Senhor. Dê valor a essas coisas, se apegue ao Senhor, não deixe que seu coração se desvie para a direita nem para a esquerda, não caia nesse erro, não seja como um animal, não seja como um cavalo, como a mula, embrutecido e sem entendimento, porque tudo que o diabo quer e tudo que essa sedução vai lhe dar é morte e destruição. O salário do pecado é a morte, e o diabo só vem para roubar, matar e destruir. Para aqueles que caíram, para aqueles que tombaram, eu lhe dou uma palavra de esperança, que ainda assim Jesus pode usar os seus 5 pães e seus 2 peixinhos e alimentar uma multidão, tá? Mas hoje o foco dessa mensagem é para você que está flertando com essa mulher, é para você que está caminhando pelas ruas à noite, é para você que não está mais em casa e na casa do seu Deus, é para você que, ao invés de ter prazer de estar em companhia de Jesus, estar na companhia do Senhor e gastar tempo conversando com Ele, valorizando o privilégio que é estar em sua casa, o privilégio que é ser seu amigo, o privilégio que é fazer parte da igreja, está menosprezando essas coisas, desvalorizando aquilo que vale mais do que o ouro e a prata e está se entregando a coisas tão fracas e sem valor e que, na verdade, ao invés de trazer vida, alegria e paz, como a companhia do Senhor, vão lhe trazer morte, destruição e escravidão. Então, abra o seu olho, atente. Eu fiz o vídeo bem devagar, é um vídeo bem longo. Nós expomos aqui praticamente todo o livro de Provérbios no capítulo 7, porque eu tenho visto muitos homens, muitos mesmo, que por conta desse pecado, e eles vencem muitos pecados, nós somos acometidos por muitas tentações, e eles conseguem vencer 10, 20 tipos de tentações, mas por cair em um pecado, esse pecado é como um sniper em uma guerra. Essa bala lhe atravessa e nós perdemos um combatente. E é muito triste fazer o funeral de um combatente, de um guerreiro, de um amigo de caminhada. É muito triste ver um combatente numa cadeira de rodas, não podendo servir como antigamente. E isso machuca o coração de todo homem que ama a igreja, ama famílias, ama Jesus, ama ver a glória de Deus em outro homem. E isso machuca e fere também o coração do nosso Senhor. E então pense bem, pense muito bem
antes de se entregar a esse tipo de sedução. Valorize o Pai, como eu disse, valorize esse amor e não se entregue a esse tipo de tentação. Que Deus te abençoe e até amanhã. Forte abraço em nome de Jesus.